Boa tarde, pessoal. Que a paz do Senhor seja com vocês. Nós vamos dar continuidade ao estudo Leia e Entenda a Bíblia. Esse estudo está há um pouco mais de 3 anos em áudio, mas agora nós estamos em vídeo também. Nós vamos ler uma passagem que está lá no capítulo 8 do livro de Lucas. Quem foi Lucas? Lucas foi um médico grego que escreveu uma carta para o seu amigo Teófilo em Roma, contando e relatando tudo aquilo que ele mesmo diz na introdução, que foi investigado de forma cuidadosa, todos os fatos, né, que ocorreram durante o ministério de Jesus, a partir do seu nascimento até a sua morte e ressurreição. E ele mesmo diz na introdução que fez uma investigação cuidadosa de todos esses fatos e enviou ali para o seu amigo Teófilo, que morava em Roma, e ainda disse na introdução que tudo aquilo que ele tinha colocado naquela carta era para comprovar tudo aquilo que ele já tinha ouvido. Então a gente entende com isso que Teófilo tinha se convertido ao cristianismo, estava convertido a Cristo, e Lucas estava reforçando tudo aquilo que tinha sido passado para Teófilo. Lucas era um gentil, né? Ele não fazia parte do povo judeu, né? E nós vamos ler uma passagem onde Jesus fala de uma parábola. Essa parábola Jesus contou ali para a multidão, né? Contou para bastante gente ali que estava ouvindo ele, mas na explicação, essa explicação foi dada aos seus discípulos, que também não tinham entendido muito bem o que essa parábola significava, o que Jesus queria dizer com aquela parábola. E Jesus fazia muito isso. Muitos dos seus ensinamentos eram feitos por parábolas. E ali estavam os seus 12 discípulos, já tinham sido escolhidos os seus apóstolos, né? Aqueles que andavam com ele, aqueles que eram mais próximos dele, aqueles que eram amigos dele, né? E então Jesus diz assim, no capítulo 8 do livro de Lucas, no verso 5, ele diz assim: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. Foi pisada e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre pedras e quando germinou, as plantas secaram, porque não havia umidade. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita a 100 por 1. Então os seus discípulos perguntam o que significa essa parábola, eles não entenderam. E aí Jesus diz para eles que a eles foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros falo por parábolas. Então, mas neste momento agora, que nós temos a palavra em nossas mãos, a nós também foi dado o conhecimento, foi dado a oportunidade de conhecer os mistérios do reino de Deus. Então Jesus explica o seguinte: a semente é a palavra de Deus, a palavra que você ouve, a palavra que você lê, ela é a semente. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem, então vem o diabo e tira a palavra do seu coração, para que não creiam e não sejam salvos. Então são pessoas que ouvem a palavra e antes mesmo delas meditarem naquela palavra, aquela palavra é roubada. Muitas vezes a pessoa ouve uma palavra e não entende. E dentro dessas situações é que há uma facilidade muito grande da palavra ser roubada. E se a palavra é roubada, não há oportunidade de mudança, não há oportunidade de dar frutos. Ela não germinou, ela não aconteceu nada com aquilo que ela ouviu. E aí, essa semente foi a semente que ficou à beira do caminho. Não chegou nem a entrar na terra, não chegou nem a começar a crescer. E aí ele diz: as que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. Essas pessoas, elas às vezes, vamos ver alguns exemplos, às vezes as pessoas saem tão cheias, tão felizes de dentro da igreja, ouvem uma palavra, se emocionam, choram e recebem com alegria aquela palavra, mas aí vem a rotina da vida, as tribulações, os problemas,
o cotidiano que cada um enfrenta dentro da sua casa, dentro da sua vida, no seu trabalho, na escola. E aí esse cotidiano começa a influenciar tanto que aquela palavra logo ela é esquecida, logo ela não tem mais importância ali para aquela pessoa. E ela não deu tempo de criar raízes. Lucas fala que não cria raízes. E se uma planta não tem raízes, é bem provável que ela vai morrer. Ela não tem uma durabilidade. E é isso que aconteceu. Não houve durabilidade ali daquela semente germinando. Essas são as sementes que caíram sobre pedras. E aí, essas pedras, essa terra seca, essa semente acaba se secando no dia a dia, no cotidiano. E essa palavra acaba não dando frutos. As que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho, são sufocadas pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres dessa vida e não amadurecem. Quantas vezes nós vemos na nossa caminhada pessoas que recebem a palavra, essa palavra entra, só que aí existe ao redor das nossas vidas inúmeras outras coisas. Existem as preocupações com o dinheiro, as preocupações com a imagem, as preocupações com os prazeres da vida, que muitas vezes a gente quer satisfazê-los, né? E tudo isso acaba sendo maior do que aquela plantinha que estava crescendo ali. Tudo isso acaba sendo maior do que aquela palavra que você ouviu e fez tanta diferença em algum momento na sua vida. E esses espinhos começam a crescer ao redor e sufocar. Esses espinhos é tudo aquilo que nós vivemos, os prazeres, as preocupações, como ele disse aqui, ó, as riquezas da vida. Isso acaba sendo maior para algumas pessoas do que aquela palavra de vida eterna que ela recebeu. Então, aí Jesus continua. Então, aí como ele disse, não há amadurecimento. Não tem como amadurecer algo que foi sufocado e foi quebrado e morreu. Mas as que caíram em boa terra são os que, com coração bom e generoso, ouvem a palavra, a retêm e dão frutos com perseverança. Essa palavra reter que ele usou no texto é uma palavra bem própria com o que eu tenho que fazer quando eu ouço. Eu preciso reter, eu preciso guardar essa palavra no meu coração e dar a ela o lugar devido. Eu preciso ter essa perseverança para que haja frutos em mim. Frutos de arrependimento, frutos de uma mudança de vida, de conduta. Isso não acontece de um dia para o outro. Uma planta não cresce de um dia para o outro. Ela precisa de tempo para criar raízes, ela precisa de tempo. Aquela terra precisa ser molhada, ela precisa ser úmida, né? Como foi dito no início da explicação, daquela terra aquela que caiu em meio pedras, ela não tinha umidade. Então a planta não resistiu, a semente não resistiu numa terra sem umidade. É preciso ser regado, é preciso ter perseverança. Muitas vezes a gente se sente desanimado mesmo. Muitas vezes a gente quer dar lugar realmente aos prazeres da vida, do cotidiano. Muitas vezes as preocupações realmente nos desanimam. E por isso Jesus falou da palavra perseverança. E Lucas colocou no seu escrito essa palavra perseverança, retém, dá frutos, mas com perseverança. Não é de um dia para o outro, não é de uma hora para outra, mas é necessário ter perseverança, é necessário regar essa terra, é necessário cuidar, é necessário tirar os espinhos que estão em volta dela, para que ela não seja sufocada e que Jesus continue falando no seu coração.